Bem, seja bem-vindo, pastor. Isso, fique à vontade. Good evening. Hello. Boa noite. Só brincando, gente. Boa noite. Normalmente eu brinco com as pessoas, né? Quando encontro a primeira pessoa lá na igreja, quando eu viajar, eu falo, você é o meu tradutor, né? Só para colocar um medo na pessoa aí. Mas boa noite a todos. Tudo bem? Quero pedir perdão que eu atrasou aqui. Eu estava bem perdido hoje. Parece que eu estava perdido mesmo. E aí foi no lugar errado, outro lugar errado, mas deu certo no tempo de Deus, amém? Quantos de vocês têm uma expectativa para Deus fazer algo hoje à noite, esse final da semana? Se você tem, olha para a pessoa do seu lado e fala, você é o alvo do que o Senhor quer fazer nessa noite. E olha para a outra pessoa do outro lado e fala, não, agora você é o alvo que Deus vai fazer hoje à noite, amém? Hoje eu quero falar com vocês sobre a revelação do reino de Deus, porque cada um de nós precisamos a revelação do reino de Deus para conseguir entrar nesse lugar profético, ouvir a voz de Deus para nós, para nossas vidas, a propósito que Ele tem para cada um de nós, mas não somente isso, também para nós conseguirmos ministrar, liberar as palavras e destinos sobre as outras pessoas também. Eu quero convidar vocês mais uma vez para ficar em pé, coloque o seu mão em cima do seu coração e vamos orar nesse momento. Senhor, quero agradecer você por sua presença nesse lugar. Nós queremos convidar seus anjos, Senhor, nesse lugar hoje à noite. Eu coloquei uma bolha, Pai, sobre esse lugar e pedi para vocês, Senhor, derramar seu sangue sobre nós. Se existe alguma coisa dentro desse bolha que não vem de você, Pai, nós pedimos que você tira isso agora com o poder do Espírito Santo. E nós convidar seus anjos, Senhor, nós convidar a paz de Jesus nesse lugar. Fazer tudo o que você quer fazer através de nós, no nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar. É uma grande honra para estar com vocês. Obrigado, pastores, pelo convite. E seus pastores viajou bem longe lá também, né? O Floripa é longe, gente. E hoje à noite eu estava passando uns desses pontes, né? Que tem várias pontes que só um carro passou, né? Eu gravou e mandei para minha esposa, porque minha esposa é do interior de Santa Catarina, de Lages, né? E Lages é mais ou menos 3 horas e meia de Florianópolis para lá. E uma viagem para o interior, é muito frio lá, na verdade, chegar a -6, -7, é mais frio dentro de casa do que fora. As pessoas ficam fora na rua até 2 horas de manhã, lá na Serra de Santa Catarina, e enfim, então, ela manda abraços para vocês também, ela está orando para nós esse final de semana, e com certeza Deus vai fazer algo aqui em nosso meio. Eu quero vocês abrir sua Bíblia. Nós vamos entrar hoje à noite, nós vamos começar a criar uma base de tudo que Deus vai fazer essa final de semana. Eu quero começar com isso porque existe uma mentalidade de reino, existe uma maneira que nós conseguimos acessar as coisas de Deus e algumas vezes nossa mentalidade está baseada em nossa bagagem de vida, as coisas que a gente já experimentou com Deus. Eu estava indo para o aeroporto essa manhã em Florianópolis com Uber. Eu estava pensando sobre uma círculo, sabe esse círculo? Imagine que você tem não sei, uma bala que estava em cima da redor de uma círculo, vai indo. Como você conseguir parar essa ciclo lá? Você precisa colocar algo lá que vai parar esse ciclo e tira, né, o bola esse ciclo. Então, hoje à noite, esse vai ter um momento que a gente vai quebrar alguma coisa lá em nosso ciclo da vida, nossos normais. Por quê? Porque o reino de Deus está aqui hoje à noite. E Jesus, Ele revelou o reino de Deus. As pessoas estavam sabendo sobre a palavra, sabendo sobre as escrituras, só que quando Jesus estava lá, eles não reconheciam Ele. Por quê? Eles sabem muito sobre daquilo, mas eles não conhecem realmente quem Ele é. Então, para nós hoje à noite, nós precisamos entrar nesse lugar onde as coisas que a gente sabe vai ser revelado de uma forma mais profunda ainda, porque existe mais sempre dentro do reino de Deus. E hoje à noite eu quero encorajar você para estar com uma curiosidade, né?
Vocês já entenderam meu sotaque aqui? Sem não, o Espírito Santo vai fazer tradução e vai dar certo para nós. Mas uma curiosidade, porque nós precisamos estar como as crianças para entrar no reino de Deus. É muito lindo a Jesus, ele falei, né, não tira as crianças, não olha para eles como eles é menor, porque até os anjos de crianças já vê a glória de Deus Pai. É muito lindo isso, não é? Vamos lá, Mateus 14, eu quero ler aqui versículos 22 até 23, e eu vou ler na versão NVI, não sei que versão que vocês usam aqui na sua igreja, mas essa é uma versão mais fácil para eu falar, eu ler, porque acreditam ou não, é difícil, né, português, o brasileiro nem fala correto, ele corrigiu meu português, mas ele não fala correto também, só corrigir é gringo, mas está certo. Porque existe voz, né? Enfim, então vamos lá. 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância de terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava em sentido contrário. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o lago. Quando o viram andando sobre o lago, ficaram aterrorizados e disseram: é uma fantasma, e gritando de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tenha coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, ele respondeu. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Deus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando subiram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. É muito lindo essa história, né? Porque para nós, muitos de nós já ouvi essa história, até não sei que vocês cantam essa música aqui, né? Você me chama sobre as águas. Tem muita música famosa sobre essa cena aqui que aconteceu com Jesus e Pedro. É lindo na forma que a gente canta, mas na verdade algumas vezes a gente não lembrar a história corretamente. Por quê? Para quem foi a ideia para sair do barco? Não foi Jesus. A gente já leu agora. Foi Pedro que falei: olha, se é Jesus, me convidar para andar nas águas junto com você. Eu não sei para vocês, eu não sou uma pescador. Não sei, tem alguém aqui, um pescador que joga as redes e tudo? Em minha cidade de Florianópolis até tem algumas. Aqui no interior, né, de Minas não tem, né? Mas os pescadores dentro de um barco, se eles estavam com medo por conta dessa tempestade, eu acho que não é uma coisa bem fraca, né? Era uma coisa terrível, né? A Bíblia até fala que eles estavam aterrorizados, né? Eles estavam muito medo, é uma tempestade enorme. Para um pescador, para estar com medo no meio de uma lagoa, precisa ser uma tempestade muito grande e os ondas muito grandes, não é, gente? Não sei aqui nessa cultura, mas nos Estados Unidos, se o pregador ele fala uma coisa boa, as pessoas falam amém. Vamos praticar? Amém. Se ele fala alguma coisa muito profunda, a revelação de Deus assim que fogo do Senhor sai do céu, se chegou aqui, até pode se falar amém e levantou a mão. Se o pregador fala uma coisa incrível, minha cultura, tá? E aí, nossa, aquela revelação incrível, até pode ficar em pé e fala glória a Deus. Até o domingo a gente vai chegar. Em nome de Jesus. Mas o que aconteceu?
Não sei para vocês, mas quando a gente lê a Bíblia, precisa algumas vezes entrar no contexto do que está acontecendo lá. Era uma coisa terrível, era uma tempestade loucura. Só que quando Pedro ele vê Jesus, sabe o que aconteceu dentro dele? Ele estava com uma curiosidade para ver se realmente tudo que Jesus estava falando é verdade. Se Jesus pode fazer, será que eu posso fazer também? Não sei para vocês, mas teve com 12 homens dentro do barco e só um teve a coragem para perguntar para Jesus, convidou ele em cima das águas. Algumas vezes a gente olha para Pedro e fala, Pedro, que caiu lá, né? Que pequeno fé. Esse é o Pedro que negou Jesus 3 vezes. A gente sempre fala mal sobre Pedro, mas na verdade, muitas vezes nós somos esses outros 11, quando as pessoas estão tentando sair do barco com Jesus. A Bíblia é ativa, não é uma coisa de teoria, não é uma coisa no passado. A Bíblia fala, na verdade, que Deus é mesmo ontem, hoje e é para sempre. Então, o acesso que Pedro tem aqui é o mesmo acesso que nós temos hoje à noite. Só que algumas vezes a gente é mais fácil para jogar do que o sair do próprio barco, não é? Porque quando nós estamos confortáveis, e a gente tem uma frase em inglês, uma expressão, né? Não sei que vocês vão entender porque é uma expressão de futebol americano, mas existe o líder do futebol americano que ele toma as decisões na hora, né? O futebol americano, quando ele joga a bola e tudo, ele toma as decisões na hora, ele não tem muito tempo, ele precisa tomar decisões na hora, e a gente fala uma expressão, é muito fácil, na segunda de manhã, criticar o cara que estava lá fazendo o jogo na hora. E algumas vezes a gente faz a mesma coisa dentro da igreja. É muito fácil criticar uma pessoa que está tentando fazer alguma coisa para Deus, por quê? Porque na verdade nós temos medo para sair do barco, nós temos medo para tentar orar para as pessoas ser curadas, nós temos medo para tentar viver realmente a evangelho. Sabe uma coisa? Nós estamos chamados crentes, né? Pessoas olham, você é uma crente, você crê. Só que muitas vezes dentro da igreja, os próprios crentes, eles não creem. Não precisa levantar a sua mão, mas quando foi a última vez que você orou para alguém com uma doença? Quando foi a última vez que você fez alguma coisa em fé? Quando foi a última vez que você estava motivado por conta do amor para amar alguma pessoa, oferecer alguma coisa para uma pessoa, realmente viver a evangelho? Algumas vezes a gente olhar para Pedro e falar, coitado, né? Mas na verdade, coitado, algumas vezes é nós que não tem coragem para perguntar para Jesus, se é realmente você, eu posso andar com você? Se você está fazendo isso, será que eu posso fazer isso junto com você? Eu gosto muito dessa história porque que trouxe uma pergunta para mim, quando eu olhar e quando eu leio. Porque Pedro estava lá, 12 discípulos, né? O único que perguntou, então por que Pedro teve esse entendimento que ele possa perguntar para Jesus se é você me convidar para andar junto com você? Você já pensou sobre isso? Porque até esse momento, Pedro nunca vê Jesus andando nas águas. Ninguém, na verdade, na Bíblia não teve uma outra história antes e depois, né? Sobre alguém andando em cima da água. Teve do profeta no Testamento Antigo com a machado, né? Mas não teve uma outra história sobre, né? Não era uma palavra profética que a Messias vai andar em cima das águas. Por que Pedro achou que se Jesus pode fazer isso, ele pode fazer também? Sabe o que eu creio? Eu creio que Pedro estava começando a entender o que as coisas que Jesus estava falando com eles. Ele estava começando a crer nas palavras que Jesus estava falando, as parábolas que Jesus estava ensinando, as maneiras que Jesus estava falando com ele. Pedro olhou para essa situação e ainda com medo fala, será? Se Jesus pode fazer, eu também pode fazer. E se é você, Senhor, me chama para as águas. Eu senti que esse final da semana Deus está convidando algumas pessoas para vir. Só que a convite vem através do nosso desejo, nossa curiosidade para perguntar, Jesus, será que eu posso fazer isso também?
para vocês quando você lê sobre, será que eu posso levantar as pessoas da morte? Será que eu posso curar as pessoas com enfermidade? Será que eu posso evangelizar minha escola, evangelizar minha família? Será que eu posso transformar não somente uma cidade, mas uma nação? Olha, gente, vocês aqui no meio, né, da interior, aqui em Minas Gerais, vocês têm um mapa lá e estão orando para as nações. Por quê? Porque vocês entendem o reino de Deus. Não é sobre as coisas pequenas, mas as coisas grandes, as coisas maior do que nossas próprias vidas. A visão do reino de Deus está enorme. E uma convite para nós participar junto com Ele. E aí o que aconteceu? Pedro está aqui, ele começando com essa ideia. E aí eu pensei, poxa, de onde Pedro começando a aprender isso sobre Jesus, né? Vamos lá e volta um pouquinho aqui em Mateus 13. Esse é Mateus 14 que a gente lê. Quero ler aqui em Mateus 13, começando no versículo 11. Vamos ver uma coisa muito linda aqui. Você já pensou, perguntou, porque Jesus fala em parábolas, né? Alguém tem esse pensamento? Tipo, porque ele não fala direto, faz, não faz, né? Dessa maneira, não dessa maneira. Alguém aqui tem uma cabeça tipo matemático assim, né? 2 mais 2 é 4. Alguém aqui gosta de matemático? Alguém? Não? Vocês gostam de, não sei. Eu sou uma cara que eu não gosto de ciência, sabe por quê? Porque tem muita teoria. Fala, não, só fala, 2 mais 2 é 4, fecha. Mas, sabe que é 3 mais 1 também é 4? Ou 5 mais 1 também é 4? Então, Jesus, ele falou em parábolas porque ele estava ensinando algo, não somente uma resultado, ele estava ensinando uma mentalidade. E a gente vai ver aqui com os discípulos o acesso que eles teve com Jesus. Vamos lá, na verdade, vamos começar em versículo 10, por favor. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram, por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas não a eles. Pois ao que tem, mais lhe será dado e terá uma grande quantidade. Mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas. Porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entenderam. Neles se cumprir a profecia de Isaías. Certamente vocês ouvirão, mas jamais entenderão. Certamente vocês verão, mas jamais perceberão. Pois o coração desse povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, converter-se e eu os curaria. Sabe, é muito lindo porque o Pedro, os discípulos estavam andando junto com Jesus. Ele estava vendo todas as coisas que Jesus estava fazendo a cada dia. E não somente isso, Jesus estava enviando eles sem muita preparação, né? Eles veem Jesus fazendo e Jesus fala, e agora? Vocês vai, 2 em 2, tchau. Deus te abençoe, né? E por quê? Porque ele estava tentando ensinar eles uma forma de pensar, uma maneira de crer em Deus. Não somente olhar com seus próprios olhos, mas a forma de pensar sobre o reino de Deus. Quando as coisas lá não existe nada lá impossível, não tem nada impossível para Deus. Mas o que aconteceu? Ele não estava somente ensinando eles sobre uma coisa que está lá longe, ele estava ensinando eles sobre uma coisa longe que pode trouxe para cá. E tem experiências aqui também. E essa é muito lindo porque Pedro, ele começando a pensar, tá? Eu lembrei, né? Eu gosto de usar a minha imaginação profética, né? Porque não sei para vocês, mas existe muitas coisas acontecendo dentro dos espaços lá na Bíblia, né? Por exemplo, esse é capítulo 13.
E essa história com Pedro no barco era capítulo 14. Então, eu não sei que era um dia, uma semana, um mês, mas eu gosto de pensar algumas vezes sobre as maneiras que as pessoas estavam pensando. Será que esse dia no barco lá, né, Pedro estava pensando, nossa, lembra essas parábolas? O que Jesus vai fazer nessa situação? Se Jesus estava aqui, o que ele vai fazer? Eu imaginava que Pedro estava pensando e até imaginando, até pensando, orando, Senhor, né, trouxe alguma coisa para ajudando a gente. Quando Jesus chegou lá, e ele começou a lembrar, tá, parábolas, eu tenho acesso a algo que os outros não têm. Eu tenho acesso a algo que as outras revelações que as outras pessoas não têm. E por conta disso, Pedro teve essa oportunidade. É muito lindo, gente, porque a revelação do reino de Deus não somente está por conta de nossas experiências. Na verdade, a revelação de Deus, quando a gente tem a revelação de Deus, essa revelação, na verdade, criar momentos que a gente consegue experimentar o reino de Deus. Sabe, a reino de Deus, algumas vezes, é contrário, né? A nós, como seres humanos, a gente quer ver antes da gente faz. Por exemplo, se você vender uma coisa, vender uma roupa para alguém, ou faz alguma coisa, quando você faz, né? Manda um Pix, manda o comprovante para mim, e aí a gente faz o negócio. Por quê? Porque alguém aqui já foi roubado em sua vida, fez uma coisa para um amigo que ele não pagou, ela não pagou, né? Ela foi embora, né? Ela negociando muito bem com você na WhatsApp, aí você entrega o negócio lá e depois ela sumiu. Alguém fez? Terrível, né? Então, por conta de nossas experiências no passado, o que a gente faz? Não, me mostra o comprovante, e quando eu ver, eu vou acreditar que você está fazendo o que você... Só que no reino de Deus não é assim. O reino de Deus, a gente crê, mesmo que a gente não vê com nossos próprios olhos, e essa fé, na verdade, trouxe a realidade para nós. Essa é uma coisa que, por conta disso, o apóstolo Paulo, ele fala, é loucura para as pessoas que não creem em Deus, que a cruz trouxe salvação para nós, que tem poder no sangue de Jesus. É louco para as pessoas que não acreditam. Por quê? Porque se você pensa, realmente é louco. O cara morreu na cruz, com madeira lá, e aí ele voltou 3 dias depois. Gente, se você pensa com seus próprios pensamentos naturais, uma loucura. Só que o Paulo fala, mas com essa mesma loucura, nós que creem nisso somos salvos. E a gente viver dia a dia com o nosso rei, a gente tem acesso do nosso pai, a gente está avançando ao reino de Deus, e ele através disso fez milagres, ele através disso, ele viveu o reino de Deus, ele viveu essas revelações. O que é louco para o mundo, para nós, é nosso base, né? Vocês gostam de feijão aqui, ou feijão no arroz aqui em Minas Gerais? Glória a Deus. Eu posso falar uma coisa? Parece que não sei, o Minas não é famoso para feijão no arroz, né? Você está famoso para pão de queijo, né? E queijo em geral, né? Eu não teve tempo para parar na rua, vindo para cá, mas eu vejo muitos lugares que falam, com certeza esse lugar vai ter um pão de queijo excelente, né? E o mineiro está conhecido no mundo inteiro, né, sobre a queijo. O brasileiro está conhecido, né, na forma da comida, está falando sobre comida, tá? Sobre a feijão e arroz. Eu vou perguntar uma coisa para vocês. Quantos de vocês comem feijão e arroz todos os dias? Levanta a mão, tá? Manter sua mão levantada, todos os dias. Dá uma olhada ao seu redor, gente. Quase não tem nenhuma mão que está levantada aqui, né, que não come feijão e arroz todos os dias. Gente, eu sou americano. Eu não comi feijão e arroz na minha vida nenhuma vez assim, porque nossa cultura é muito diferente entre o burger, né, entre batata frita, entre as outras maneiras, né, que nós não comemos diariamente arroz. Eu sei que tá. Então, o que vocês comem? Existem outras comidas no mundo, tá, gente? O arroz e feijão, existe batatas, existe... Na verdade, eu não sei mais o que a gente come lá, porque já foram meu país por 7 ou 8 anos. Mas, o que aconteceu? Alguma coisa que está muito normal para você, todos os dias, para mim, não é normal. Então, eu quero perguntar para vocês,
será em sua vida, existe muitas coisas, muitas tradições, muitos hábitos que você conectar com o reino de Deus, conectar com a igreja, conectar com sua fé, que realmente não é o que o reino de Deus mostra ou ensinar, mas por conta da cultura, ou por conta dos seus hábitos, ou por conta do que você sabe ou conhece. Vocês acreditam nisso? Existem muitas coisas, gente, que nós, né, a gente até fala que a gente não crê. Vocês lembram a pandemia? Foi terrível, né? Não sei o que era terrível aqui, mas eu lembrei, muito estranho, né? Que a gente estava com máscaras e tudo, né? Tipo, olha, é terrível o negócio. Muitas pessoas separadas de famílias e tudo, e pessoas morrendo e tudo, né? Eu sei que era as coisas reais, né? E as coisas que estavam politicizado e tudo lá também. Mas eu lembrei, durante esse período da pandemia, a gente estava lá em Balneário Camboriú, uma cidade que tem uma multidão das pessoas normalmente durante das férias e tudo. E eu e minha esposa estava lá, eu não lembrei porque, eu acho que a gente estava pregando uma cidade perto. E eu fui para uma padaria, né, uma lojinha do lado do nosso hotel lá. Eu entrou lá e estava uma cara cheia de tatuagem, tipo, do topo da cabeça até embaixo dos pés. E ele teve a estrela de Satanás lá no meio da cabeça lá, né? E aí eu entrei, eu vejo ele, eu falo, tá, hoje eu não julgar as pessoas só por conta da aparência, né? Eu sei que algumas vezes na igreja a gente faz isso, né? Meu Deus, o cara que tem tatuagem, né? Não é de Deus, sim, mas eu não julgar as pessoas porque todo mundo tem uma história, todo mundo tem coisas, né? Enfim. E eu chegou lá e esse homem, eu começando a conversar com ele era bem legal, na verdade, conversando tudo lá. Eu falo, cara, essa pandemia está difícil, né? Ele fala, é muito difícil. Eu falo, será que vai passar e tudo lá? Ele fala, sim, eu acho que vai ser. Eu falo, tá, mas já diminuí as compras e tudo aquilo. Ele fala, não, tá tudo ok, graças a Deus. Graças a Deus. Um homem que tá cheio de tatuagem, tá tudo lá, Satanás e tudo lá, graças a Deus, né? Uma expressão dentro da nossa própria cultura que a gente fala que nem está entendendo o que ele está falando. E muitas vezes dentro da nossa cultura, dentro das nossas tradições, a gente fala as coisas que não crê. A gente faz as coisas por conta do hábito. Passa, Senhor, entrar na igreja. Passa, Senhor, tá tudo bem? Tudo bem. Alguém já falou, quando alguém perguntou para você, tudo bem? Você fala, não é tudo bem? Alguém fala a verdade? Não, ninguém fala a verdade. Seu pai morreu ontem, está divorciando, você fala, passa, Senhor, está tudo bem, sim, está tudo bem. Por quê? O hábito que a gente sempre tem esse ritmo, essa maneira, a gente algumas vezes não quebra esses ciclos, as coisas que a gente faz. Então, quando o reino de Deus chegar, a reino de Deus chegar lá para quebrar esses ciclos, quebrar essas formas, essas normas dentro de nossas vidas. E o Pedro, ele estava entendendo essa transição, essa transformação. Alguém aqui, nesse lugar hoje à noite, você quer ser transformado? Glória a Deus, imagina isso por o motivo que você estava aqui. Alguém aqui, você já foi na academia em sua vida e acordou o próximo dia com dor e prometeu que você nunca vai voltar? Sabe que nós queremos transformação, nós queremos, né? Gente, hoje não tem mais segredo da saúde para ser bombadão, né? Come bem, exercício, dormir, né? Não tem muito segredo. Faz o exercício, vai lá na internet, vai lá na Google, vai lá na artificial inteligente, nem precisa uma personal no mais, só vai lá e colocou, eu quero aparecer como o Pastor Andy, você vai receber a receita para ser parecido comigo. Mas o que acontece? A gente sabe que existe, mas nós não queremos fazer. Por quê? A parte de fazer é muito difícil, não é? Você já colocou seu alarme bem cedinho? Hoje é dia, eu vou acordar, eu vou correr, eu quero ser uma maratonista, eu quero ser o cara mais forte da minha cidade. E você acordou com seu alarme e tá frio essa manhã. Alguém já fez isso? Poxa. Na verdade, hoje é dia 9, então não é bom dia. Amanhã é dia 10, melhor para começar um dia 10, né?
Alguém já fez isso, o Pony Hiper, como chama? Quando é 7... Isso aí, como fala? Isso aí, né? Amanhã vai ter é melhor, porque 2 dígitos lá eu vou começar amanhã. E aí o que aconteceu? Acordou o próximo dia, poxa, tem uma médico hoje, e a próxima, né? Por quê? Porque transformação não é fácil. Não é divertido, algumas vezes. E não sei para vocês, se você lê as histórias de Jesus e tudo lá, a Jesus, ele fez, eu acho que estatisticamente, 94% dos milagres que ele fez foi fora da igreja. E sabe que a maioria das pregações que ele fez dentro da igreja, ele fala mal sobre as pessoas, né? Você é o hipocrítico, eu não sabe como fala correto em português, então não vou tentar, porque eu não quero falar nada errado. Isso aí, hipócritas. Mas ele em inglês ele usa uma frase, você é como túmulo, branco túmulo, alguma coisa, né? Na época eu acho que as pessoas não entendiam. Hoje a gente, como? Túmulo? Não faz sentido, mas era uma coisa ruim contra as pessoas lá. Mas sabe uma coisa? Quando nós encontramos o reino de Deus e essa transformação que Deus tem para nós, é impossível para ser transformado e ficar igual. É impossível. Quando você começando o processo de transformação e você entrega seu entendimento, você entrega, Senhor, eu quero viver verdadeiramente o reino de Deus aqui, é impossível para você ir ficando a mesma. Você não consegue ficando na mesma pessoa, sem tomando riscos, sem andando em fé. Eu lembrei que anos atrás, o pastor não sei quanto tempo eu tenho, então sei, está livre? Tá, glória a Deus. Anos atrás, eu estava vivendo, depois de 2, 3 anos da minha conversão, eu estava começando a viver as coisas morno assim, sabe desse período quando você estava quente para Deus e aí depois de um tempo você começando a ficando mais morno e até frio assim. Eu lembrei que eu leio um livro chamado Radical. E dentro desse livro eu estava lendo sobre as pessoas que estavam fazendo as coisas maravilhosas para Deus, coisas incríveis com Deus no mundo inteiro. E todo dia eu estava lendo cada capítulo lá, eu falava, meu Deus, existe mais em Deus, existe mais do que eu estava vivendo hoje. Porque eu não estava vivendo isso, eu quero viver mais com Deus. E eu lembrei que eu tomar uma decisão bem radicalmente, que eu falo, não, eu quero viver radicalmente para o reino de Deus. Eu não quero viver normal, eu quero viver radicalmente. E nessa sessão, na verdade, eu estava dentro de um relacionamento com uma mulher que era uma cristã, uma família boa, tudo, só que ela era muito assim, não, tipo, você tá louco, querido, você quer fazer o quê? Viajar no mundo inteiro, pregando o evangelho, falar com as pessoas sobre Jesus? Não, a gente precisa criar uma família, vamos ficando mais tranquilo, eu sou mulher, eu quero a estabilidade, eu quero uma coisa mais, né, tranquilo, você tá louco. E eu falo, não, mas Deus está me chamando para isso, eu quero fazer mais coisas, e a gente, separou. E era muito difícil, mas eu sei, não, essa não, mulher não tem nada a ver comigo nessa chamada que Deus tem. Eu lembrei que eu estava orando, Senhor, eu quero uma oportunidade para fazer uma coisa radical para você. E nesse momento eu lembrei, 2 anos antes, que eu estava dentro de um avião, indo para uma cidade chamada Las Vegas, né? Na época eu era uma cristã, eu estava indo para Las Vegas porque todos os homens da minha batalhão, né, da minha time de snipers, estavam lá fazendo uma reunião. E eu fui lá só para mostrar, né, o reino de Deus para eles, né, mostrar que eu sou uma cristã agora e tudo. E eles estavam dentro da festa e tudo lá, mas eu estava, né, vivendo para Cristo aí. Mas nesse avião para chegar em Las Vegas, teve uma menina que estava sentada do meu lado e ela estava fazendo cartões para enviar para as pessoas pedindo dinheiro para uma viagem missionária chamada World Race. O The World Race é uma viagem missionária para 11 países em 11 meses. E de nada, gente, eu estava orando, Senhor, eu quero viver uma vida radical. Eu lembrei essa menina que estava lá no avião fazendo isso. E no momento que eu estava no avião, ela falou comigo, ela falou, olha, porque a gente começando a falar sobre Deus e tudo lá, e ela falou,
eu senti que um dia no futuro você pode até fazer essa viagem. Eu falei, não, Deus tem outros planos para mim. Na época eu estava na faculdade, tentando fazer futebol americano e tudo lá. E aí, 2 anos depois, de nada, vem na minha cabeça essa mulher, fazendo uma coisa radical. E aí eu busquei lá na internet, tipo, não lembrei realmente no momento o nome da viagem missionária e tudo, mas depois, alguns minutos, eu encontrei essa viagem missionária. E uma detalhe que eu esqueci para colocar aqui, foi na verdade, quando eu comecei esse relacionamento com essa mulher, eu estava no exército ainda, eu estava morando do outro lado do país, eu estava morando lá em Nevada. E ela estava morando em Georgia, que estava do outro lado do país. Você imagina Natal, ou tipo Nordeste, ou Belém, e Rio Grande do Sul. Tipo assim. E quando eu orei, Deus falou, não, eu senti para ir para lá em Georgia, para namorar com ela, e começando esse relacionamento e tudo lá. E mudou minha vida completamente para lá, saí do exército e tudo, achando que essa era minha a futura esposa e tudo, e não deu certo. Então imagina, minha cabeça, perdeu... não consegui ouvir a voz de Deus corretamente, o que está fazendo aqui, tudo lá, lendo esse livro lá, radical, lembrando sobre essa mulher, sobre essa viagem missionária. Eu começando a buscar informação sobre essa viagem, eu descobri que cada pessoa que está fazendo essa viagem, ou já fez essa viagem, eles escreveram uma blog, né? uma newsletter, né? Tipo uma maneira que eles colocou as experiências, as testemunhas delas lá, nesses sites, e eu começando a ler, começando a chorar, e vejo as pessoas jovens vivendo para a reino de Deus, fazendo as coisas em Moçambique, em Ásia, em outros lugares, entregando 11 meses da vida deles, viajando, cuidando das crianças, as pessoas que perderam as esposas, ou viúvas e tudo. Fala, Senhor, eu quero fazer isso, eu sinto meu coração para fazer. E aí eu fiz a entrevista, né? Eu fiz um cadastro para fazer tudo, e eles me aceitou. Ai, glória a Deus, eu vou para esse negócio aí. Eles falaram, precisa fazer 2 semanas de uma viagem, de um treinamento para essa viagem. E eles mandou para mim o endereço da treinamento. E sabe quanto distância o endereço estava do lugar que eu estava nesse momento? Lembra, eu mudei um lado do país para outro lado, achando que eu perdeu a voz de Deus, perdeu tudo lá. Só que nesse momento, quando eles mandou o endereço do treinamento, que aconteceu 10 dias depois, era menos de 1 hora do que o lugar que eu estava vivendo no momento. Ou seja, eu achou que eu perdeu a caminho que Deus teve para mim, mas na verdade Ele estava conectando todos os pontos, todas as coisas. Sabe por quê? Porque dentro de mim estava com um desejo para viver uma forma radical, para viver para Deus, para demonstrar o reino de Deus em qualquer lugar. E foi incrível, gente. Eu começando a entregando minhas coisas para as pessoas, eu começando a doar as coisas para as pessoas. A gente não fez isso no Brasil muito, mas americanos, a gente tem muito produto, que a gente tem um problema lá, chama consumerismo, né? Tem muitas coisas de China, barato, então a gente compra tudo e aí tem uma casa cheia das coisas e as pessoas até tem tantas coisas que eles aluguel uma outra sala ou quarto, uma coisa lá, só para deixar as coisas de lixo lá, entendeu? E eu começando a entregar para as pessoas gratuitamente, lá na rua. Eu fiz uma coisa, pessoas pararam lá e falaram, deu isso para você, deu as coisas boas. Eles falaram, não, mas você não quer o dinheiro? Eu falei, não, eu estou indo para uma viagem missionária, sei que você quer oferecer, pode colocar o dinheiro aqui, mas eu só quero demonstrar o amor de Deus. Foi uma clique na minha vida, para viver uma forma radical, gente, para Deus. Eu começando, eu quero viver o próprio reino de Deus. Gente, eu fui para uma conferência chamada Poder e o Amor, foi ativado na Sobrenatural. A primeira vez que eu teve palavras de conhecimento, que a gente vai falar mais sobre isso amanhã à noite, eu acho que o domingo, pode ser amanhã. E eu começando a sentir as dores no meu corpo para as pessoas, e eu começando a orar para as pessoas, e eles foi curada. Eu fui para esse treinamento, era o cara mais estranho lá, porque o resto era as pessoas, parte das igrejas mais tradicional e tudo. Depois desse treinamento, eu fui para 38 estados, para 3 meses e meio, sozinho, meu caminhonete,
orando para as pessoas, vejo pessoas curadas em todos os lugares, e também foi para essa viagem missionária também. Eu fui para 6 países em 6 meses, vendo milagres quase todos os dias, e sabe uma coisa muito linda? Que quando a gente posicionar nessa forma, eu quero viver o reino de Deus, eu quero não somente ler sobre as coisas, eu quero experimentar essas coisas. Deus, Ele sempre conecta os pontos. Em 3 semanas, nós, em Florianópolis, vai receber uma time desse mesmo ministério, que eu participou 13 anos atrás. Os jovens vão vir para Florianópolis, para Brasil pela primeira vez. E sabe quem a pessoa que fez esse ponte? Eu. Sabe por quê? Eu estava lendo sobre os milagres, estava lendo sobre as coisas que Deus estava fazendo no mundo. Eu estava com fome, uma curiosidade. Se Deus consegue fazer para eles, será que Ele pode fazer minha vida também? Gente, eu amo Deus porque não é sobre quantos seguidores que você tem, ou sua nacionalidade, se você é homem ou mulher, velha, jovem, né, casado, solteiro, não importa quanto dinheiro que você tem ou não tem, o reino de Deus está disponível para cada um de nós. E assim que a gente tem para Deus, a oportunidade que a gente, quando nós falamos sim para Ele, a gente abriu uma oportunidade para o reino de Deus ser mostrado e demonstrado através das nossas vidas. Na verdade, a Bíblia fala isso em todos os lugares do mundo. Eles falam, quando você pregar o reino de Deus, demonstrar o reino de Deus com o quê? Com música boa, né? Com as luzes e fumaça, com, né, palavras altas, as palavras bonitas. Não, a Bíblia fala demonstrar o reino de Deus com sinais e maravilhas. A Bíblia, na verdade, fala que sinais e maravilhas vai seguir as pessoas que crê. Alguém aqui crê em milagres, crê em Deus, crê? É lindo quando nós abrimos uma oportunidade para o Senhor fazer alguma coisa dentro de nós ou através de nós. Ele chega, Ele faz. Sabe uma coisa, muitas vezes nós temos medo para orar para as pessoas, né? Eu aprendi uma coisa que, não sei para vocês, mas eu já orei para as pessoas e nada aconteceu, na verdade. Eu já orei, né? Falei, no nome de Jesus, a Bíblia fala, no nome de Jesus tudo vai acontecer. Eu falei, no nome de Jesus, a pessoa não levantou. Então, o que está acontecendo? Mas eu aprendi uma coisa, que a Bíblia fala que o amor nunca falha. Então, se meu motivo é para ver um milagre, até o milagre pode não acontecer por qualquer motivo. Tem vários motivos de cura que não aconteceu. Mas, se eu faço as coisas em amor, é impossível para eu orar e nada aconteceu. Sabe por quê? Porque o amor nunca falha. E algumas vezes nosso motivo em oração, nosso motivo em fazendo as coisas para Deus tem uma raiz errada. Nós queremos ser o cara do nosso pequeno grupo, o cara da nossa escola e tudo lá. Mas quando a gente faz as coisas com amor, a reino de Deus sempre chega. A reino de Deus sempre faz as coisas. Porque nosso Pai, Ele não é um Pai que fazer o amor, Ele é amor. E quando a gente fazia as coisas em amor, o amor vem, as coisas aconteceu. Vamos lá, eu quero só terminar com uma coisa aqui, a gente vai fazer algumas coisas junto. Vamos aqui para Mateus 16, eu quero ler o último pedaço aqui. Então, o que aconteceu? Pedro, ele estava com uma curiosidade que se Jesus consegue andar na água, pode ser que ele também. E essa curiosidade, esse desejo, esse pensamento trouxe para ele acessar o fato que ele consegue andar junto com Jesus lá. E a gente falei que Pedro, ele aprendeu isso sobre lá nas parábolas, lá nas coisas que estavam acontecendo lá. E essa aqui vai acontecer o que a gente vai entender que, na verdade, Pedro, ele teve uma revelação de Cristo que os outros não teve por conta de tudo disso. Então vamos lá, Mateus 16, vamos ler 13 até 20. Eu quase começando a ler em inglês, que minha Bíblia está em inglês. Imagina a minha cabeça, gente, minha Bíblia está em inglês aqui, minhas notas em inglês, pregando em português. Mas, bom, vamos lá. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de
Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem o povo diz que é o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês, quem dizem que eu sou? Perguntou. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu: bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai, que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas de Hades não poderão vencê-la. Eu darei a vocês as chaves do reino dos céus. Tudo o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que vocês desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os seus discípulos de que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Não, esse último parte lá está estranho? Não fala com ninguém. Você já lê isso e não faz sentido. Porque peraí, vai em todos os mundos, né, falando sobre Jesus, que ele é, demonstrar o reino de Deus, faz os discípulos, mas não fala com ninguém que eu sou. Peraí, tá louco aqui. Sabe por que Jesus fala isso? Porque ele não estava querendo as pessoas com uma experiência de segunda boca. Ele estava querendo as pessoas ser com a própria experiência do quem ele é. E nós conseguimos ver aqui o que aconteceu. Pedro, ele estava com os discípulos lá. Jesus, né, falou sobre vocês estão abençoados. Vocês é privilegiado. Por quê? Vocês têm acesso das chaves, de parábolas que os outros não têm. Ele começando a explicar para os discípulos: vocês estão perto de mim. Vocês é meus discípulos. Vocês têm a revelação que eles não têm lá. E Pedro, ele começando a acreditar nisso, começando a pensar sobre isso, que trouxe para ele o quê? Uma experiência sobrenatural que ninguém pode tirar do Pedro. Sabe uma coisa que eu penso? Quando todo mundo foi do outro lado do lugar, né? Depois dessa noite de tempestade e tudo lá, imagina a conversa, né? Todos os discípulos com as outras pessoas lá. Nossa, gente, ontem na noite vocês viram essa tempestade? Jesus estava lá andando na água, eu vi ele com meus olhos. Mas uma só, Pedro, consegui falar: eu também. Eu também fui. Eu também saí do barco. Eu também andava. E por conta dessa experiência, a revelação, você tem acesso de mim. Você tem acesso do reino de Deus. Você não está faltando nada. Você é o filho, você é a filha, você tem acesso. Trouxe do quê? Uma fé, um desejo, uma curiosidade que fez do quê? A revelação aqui, quem Deus realmente é. Sabe uma coisa? Nós não conseguimos realmente viver o reino de Deus sem experimentando o reino de Deus. A cristianismo não é uma teoria, gente. Não é uma coisa que a gente consegue viver sem experimentar. Sabe que algumas vezes a gente fala: não, mas eu não sou uma evangelista, eu não sou uma pregador, eu não sou uma apóstolo, eu não tenho um título, nem sei como ouvir a voz de Deus, mas você é o filho. Você é o filho. E sabe que eu aprendi sobre meu filho? Ele faz as coisas algumas vezes que, né, eu nem quero ele faz, mas ele está me copiando. Uma vez, um tempo atrás, meu filho era um ano de idade, mais ou menos. Tem lá em Florianópolis, a gente até chama Filanópolis, né? Que tem muita fila. Tem um lugar lá que eu estava orando, intercessando para as pessoas mudar a parte lá, porque eu mudei essa semana. Minha vida está uma loucura essa semana. A gente mudou apartamentos e agora está morando mais perto dessa fileira lá e tudo, enfim. Mas um dia eu estava lá com meu filho e teve uma pessoa na minha frente que não estava indo. Eu falei: vai, minha filha, né? Sai da minha boca: vai, minha filha. Gente, meu filho, 1 ano de idade, tipo
3 segundos depois, vai minha filha, né? Os crianças, eles repetiam, eles façam o que o pai faz. Eles façam o que eles veem, eles aprendem dessa forma. Quando a gente lê a Bíblia, não é uma coisa para o pastor faz só. Não é uma coisa somente para, mas esse foi para os discípulos lá. Não foi para 2025, não. Quando a Bíblia foi feita, Jesus estava pensando sobre nós. Ele não estava, tá. Quando os discípulos morreram, já acabou tudo. Não existe mais milagres, não existe mais, não. Na verdade, é cada um de nós que seguir Jesus, lembra, sinais e maravilhas, seguir a gente, seguir você. E se você ainda não vê, pode ser porque você está ainda dentro do barco. Que tem um convite, tem uma oportunidade para sair desse lugar e começando a ver as coisas que Deus faz. Mas pastor, eu já orei para muitas pessoas e não veio nada aconteceu ainda. Tá bom, você vai parar? Imagina, a próxima que você ora, levantou. Eu vou fechar com essa história, a gente vai orar para alguns de vocês aqui, Deus vai fazer algo muito lindo. Anos atrás, eu estava em Lages, eu prego uma mensagem na igreja de minha esposa. Eu acho na época, eu não sei que a gente era casado ou não. Porque eu sou loucura, né? Na verdade, eu mudei para o Brasil, não somente para minha esposa, porque a gente não casou e eu mudei para o Brasil. Eu mudei para o Brasil porque Deus falou comigo, vem para o Brasil para 1 ano. Ele deu uma propósito para mim. Porque eu não estava querendo mudar a minha vida somente para uma mulher, porque se não aconteceu bem, né? O que eu vou fazer aqui no Brasil? Está bem longe de tudo, né? Nem sabe como falar nada. Nem um oi, boa noite, nada. Eu cheguei no Brasil com nada. Gente, é um milagre que eu consegui falar em português, porque eu nunca estudou. Eu usei o Duolingo. Eu só pedi ao Senhor, se você tem para mim essa nação, eu preciso da língua. Então, se você quer, eu sou pastor, discipular as pessoas, eu preciso falar a língua. Se eu não falo a língua, me joga fora, porque eu não quero ser frustrado com as pessoas e eles ser frustrados comigo. E imagina. Minha igreja ainda faz a tradução em inglês e português porque tem estrangeiros, tem pessoas da Rússia lá que fugiam da guerra, tem pessoas da Argentina, outros países, americanos também, canadenses. Mas o que aconteceu? Nessa sessão, eu e minha esposa estava namorando, ela estava morando com os pais dela ainda, eu estava morando numa chalé, uma chácara, no meio de nada, gente, daquela frio, lembra da frio que eu falei? Menos 6 graus. Deus está testando a nossa cima algumas vezes. Meu foi testado muito aqui no Brasil. Mas eu prego uma mensagem uma noite na igreja lá sobre o reino de Deus, sobre a gente consegue orar, veja pessoas curadas, levantadas, pessoas de morte, tudo lá. E da mesma semana, o homem, ele mandei mensagem para mim na WhatsApp. Ele falou: pastor, eu vejo você, pregando esse domingo, eu quero pedir um favor. Que eu sei que você crê em Deus, crê em Deus que faz milagres. E ele falou: meu filho morreu hoje, 14 anos de idade, uma jovem. Ele morreu, ele afogou numa lagoa. Ele estava com os outros jovens lá, e eles não conseguiram salvar ele. Foi daquela situação, e ele está levando o corpo dele para o lugar, não sei como fala o nome do lugar que eles receberam os corpos e tudo lá. E eu queria pedir se o senhor pode ir para lá e orar para ressuscitar meu filho. E gente fala, como eu prego uma coisa e aí eu não vai fazer, essa é hipocrisia, né? Então eu vou, não, então vamos lá. Mas sabe uma coisa que eu nunca vi uma pessoa levantada. E aí, o que faz? Faz em fé, não conhece o jovem, não conhece a família, nem fala português na época. E eu convido minha esposa, outros jovens da igreja, que vai lá junto. Quando o corpo chegou lá, nós estava querendo orar e tudo, colocou nossas mãos, né? A Bíblia fala, coloca sua mão, pessoas que têm enfermidade, que está morte, e vejo eles ressuscitados e tudo. E o polícia não deixa a gente para, tocar o corpo e tudo lá. Eles falam, não, só quando o caminhonete chegar, vocês conseguem orar para o caminhonete e tudo, né? Você está louco, crente, tá louco, né? E o caminhonete chegou, a gente orei, fez todas as orações, né, gente? Fez tudo possível.
fez algumas orações que, sabe que a palavra de Deus, os métodos lá, né? Tipo, sai Lázaro do túmulo, né? Esse não é uma oração que a gente precisa replicar, né? Nessa forma, né? Tipo, a gente fez tudo, toda fé, toda a coisa que a gente consegue fazer, orando, né? Em língua, xararabassa, tudo lá, e nada aconteceu. E aí, o que eu vou fazer? Pregou sobre ressuscitando uma pessoa morte, que Deus faz, e aí o homem me chamou e nada faz, e vou chegar lá com 100 filhos dele. E aí eu chegou na casa, e para a sua cultura no Brasil é diferente da minha cultura nos Estados Unidos. Minha cultura, quando uma pessoa morreu, a gente colocou químicos dentro do corpo, e a gente preservar o corpo até tipo sábado, ou até um dia que as pessoas conseguem viajar das outras partes do estado, tudo para fazer o próprio tempo lá com a família e tudo. Mas aqui em Brasil, se você morreu hoje à noite, amanhã de manhã você está na chão. Então para mim esse era muito novo. Eu chegou na casa, era tipo, né, amigos, família, tudo inteiro lá. E eu não sei que alguém aqui já perdeu alguém na sua vida, mas a atmosfera era tão pesada, tão, né? E eu entrou lá, pessoas chorando, tudo lá. Gente, eu não conhecia a família. Eu chegou lá, me perdoa, eu fui lá para orar e tudo, e fez meu melhor. Minha fé não foi suficiente hoje, me perdoa tudo. E minha sogra querida, alguém tem uma sogra que achou que você é o Superman? Alguém tem esse tipo de sogra? Minha sogra, ela, a gente vai orar para vocês. Vou orar, eu já orei para a filha, nada aconteceu, e agora eu vou orar para eles? Não, você é pastora, você tem mais, né, décadas de pastora, você sabe as palavras, eu não sei o que eu vou fazer. É uma situação muito tensa, os pastores, né, é muito difícil, gente, a gente somos seres humanos também, né, a gente algumas vezes não tem uma palavra. A gente orou, né, foi muito triste, e chorei junto com eles lá, porque o que eu vou fazer? Um ano depois, estava de volta na igreja da minha esposa, a família dela, né, o pai, o pastor. E a gente fez uma, não sei, conferência, alguma coisa lá. E lá no fim, estava uma fila de pessoas para oração. Todas pessoas doentes, que era cura, que eram as coisas. E eu orei para cada um. Depois de uma hora e meia, estava na última pessoa lá. E a última pessoa chegou lá e eu falei, né? Que eu posso orar para você, o que você está pedindo. E ele olhou para mim e ele falou, não, na verdade eu não estou aqui para oração, eu não preciso de nada, eu estou aqui para agradecer você. Não sei o que você lembra, mas um ano atrás meu filho morreu. E você estava com fé e coragem para foi lá e orar. E mesmo que nada aconteceu, sua fé me levou até hoje, me encorajou até hoje, porque existem pessoas como você que vai orar e acreditar o que Jesus falou aqui. Gente, esse dia eu aprendi uma coisa. Algumas vezes não é sobre o resultado que nós queremos, mas para a gente sempre andar em fé, a gente sempre amar. Por quê? Até tem tatuado aqui, o amor nunca falha. Porque quando eu orar para alguém e nada aconteceu o que eu está esperando, está querendo, é impossível. Porque o amor nunca falha. Quero convidar vocês para fechar seus olhos nesse momento. E a gente fecha nossos olhos, gente, só para explicar, né? Não é nada nada de tentando manipular alguém e tudo. Existe a sensibilidade, né? A maneira que a gente tem consegue ouvir, consegue ver, consegue ter um cheiro das coisas, sentir através de um toque. E a mesma coisa no mundo espiritual, você consegue sentir, você consegue ouvir, você consegue ver as coisas. Então, normalmente eu convido as pessoas para fechar os olhos só para tirar uns dessas maneiras, para nós conseguirmos conectar mais com Deus e silenciar nossos próprios olhos e as distrações ao nosso redor e focar mais no Espírito que Ele está querendo falar com a gente hoje à noite. Eu quero com sua própria boca e com suas próprias mãos, para abrir suas mãos na frente de você, como você está recebendo um convite. Que
começando a pedir para o Espírito Santo, porque Ele está aqui hoje à noite, nesse lugar. Começando a pedir para Ele, Espírito Santo, vem, eu quero experimentar mais de você hoje à noite. Vem.